galera do Colégio Unimax. Estamos aqui para a primeira correção de prova virtual. A prova é a prova de Sociologia do terceiro ano no mês de agosto. Prova A e prova B. Então eu vou falando aqui as questões, comentando as questões e citando os números das questões. Primeiro, a prova trata essencialmente dos movimentos sociais e das questões dos protestos que aconteceram no Brasil no mês de junho, especialmente no mês de junho, também no mês de julho. É fato que chamou bastante a atenção dos sociólogos, da sociologia, tem sido discutido aí também bastante nos meios de comunicação de massa. É um tema que tem grandes chances aí de cair nos vestibulares, no Enem, uma discussão que tomou conta de todo o Brasil. É uma discussão política, mas também uma discussão sociológica, Portanto, eu arriscaria dizer que é um tema que o aluno deve ficar atento, porque muito provavelmente vai ser cobrado aí nos vestibulares das grandes universidades, Então, sobre a primeira questão, que seria a prova aberta da prova tipo A, 1, e a nona questão da prova B, cita uma matéria da revista Isto É, do dia 27 de junho de 2013, e o título da matéria é Protestos contra tarifas mobilizam população e desafiam governos de todo o país. Bem, o que a questão trata? De como começou essas manifestações em todo o Brasil. Foi cita no enunciado da questão, é importante, principalmente aquele que vai tentar o Enem, que fique atento ao enunciado da questão. Muitas vezes a resposta está ali, não está adormecida ali no meio do texto, está nas entrelinhas. Então a leitura atenta a essa questão, ao enunciado, ajuda, contribui e muito para a resposta. Então o que é a resposta, Qual é a resposta que se busca? Em sua opinião, o que esses protestos que tomaram conta das ruas do Brasil representam para o país? Bem, representa uma modificação na forma como a democracia ocorre, porque ela traz uma novidade, porque pela primeira vez, na história do Brasil, as manifestações não têm uma liderança destacada. Não há um líder, não é feito por um partido político, por um agente político, ou por um deputado, um presidente, um governador. Ela é a expressão de uma massa que se organiza informalmente, de forma desburocratizada, sem uma liderança formal, sem um partido à frente, marcada pela internet. Tem uma característica notadamente praticada pelos jovens, que vão nas ruas manifestar. Claro, iniciou contra um protesto, em relação a um protesto, melhor dizendo, contra uma tarifa em São Paulo, mas as causas são múltiplas, as reivindicações são múltiplas, as discussões são múltiplas, Passa aí desde a questão da tarifa, da questão do casamento gay, a questão da liberação da maconha, enfim, são múltiplas discussões que estão sendo feitas nessas manifestações. Então, o que ela representa, Ela representa uma transformação na forma como a sociedade se protesta, ou reivindica, aquilo que tem necessidade. Não é uma manifestação que tem um caráter de uma liderança única, um movimento que se espalhou concomitantemente em várias cidades do Brasil, cidades grandes, mas também cidades de porte médio, como aqui em Montes Claros, por exemplo, a gente pôde presenciar esse fenômeno. Então, é um fenômeno que não tem uma organização central, não é forçada pela mídia, ela é organizada pelos próprios protestantes, de uma maneira extremamente informal. Isso é uma grande novidade. Bem, a questão 2 da prova A e a questão 10 da prova B, trata dessa questão da onda dos protestos, continua tratando da mesma questão e pergunta assim, em sua análise, quem são essas vozes citadas pela presidência da República? O que diz o enunciado, Diz o seguinte, que a própria presidente Dilma, ou presidenta como ela gosta de ser chamada, essas vozes precisam ser ouvidas, disse a presidente. Porém, ela própria identificou que não havia uma demanda única, Bem, então quem são essas vozes?
essas vozes são jovens, né? Essas vozes são uma população de uma forma geral que reivindica melhoras nos mais variados setores, na educação, na saúde, na segurança pública, né? Ou reivindica, por exemplo, maior liberdade de expressão, reivindica redução das tarifas, né? Ou a melhor aplicação dos impostos, enfim, elas são múltiplas. A presidente Dilma até em determinado momento disse que não sabia, não conhecia a cara desse protesto, justamente porque ele não tem uma única cara, né? Ele não tem uma única vertente, ele não tem uma única demanda. Então deixa até os governos, não só brasileiros, mas de uma forma geral no mundo, né? Meio que perdidos, porque não encontram uma demanda básica. Bem, os protestos, então, são feitos com múltiplas demandas, né? E essas vozes também são múltiplas, né? É a juventude aí, são vocês aqui do Colégio Unimax, né? Que saem às ruas para protestar. Uma terceira questão, também relacionada, né, a essa questão dos protestos, mas traz uma música de Cazuza, claro que Cazuza já morreu faz um certo tempo, então, mas essa música é antiga, mas é atual. Né? Por quê? E qual a relação dela? É a questão número 3 da prova tipo A, é a questão número 11 da prova tipo B. Né? É a música O Tempo Não Para, de autoria do Cazuza. Qual o objetivo da questão? É tratar, estabelecer uma relação dessa música com os protestos, né, que estão acontecendo no Brasil. Qual é a relação? Bem, uma questão aberta, vale aí, como no estilo Enem, né, a criatividade na resposta. Claro que tem uma resposta, tem que ter uma resposta objetiva, uma resposta lógica, uma resposta bem formulada, uma resposta coerente, né? Mas, assim, alguns trechos dessa música, eles, ainda que tenha sido gravado na década de 80, se não me engano, trazem elementos completamente contemporâneos, né? Olha só, a tua piscina está cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, né? O tempo não para, né? Tua piscina está cheia de ratos. Então, enfim, o que Cazuza quis dizer com essa música, né? Ela quis dizer o seguinte: algumas ideias estão ultrapassadas, mas mesmo assim alguém, geralmente um poder instituído, tentam aplicá-las, né? E não corresponde com a necessidade do povo. Significa dizer o seguinte, né, que algumas demandas políticas dos partidos, né, dos governantes, que aplicam, não corresponde com a demanda da população. Que significa o seguinte: é uma crise de legitimidade. Né? Os partidos, ou as lideranças políticas, né, não representam a vontade do povo. Eles estão lá votados, eleitos pelo povo, pela população, inclusive pelos jovens, né? Mas ao exercer a atividade política, ao estar lá no comando de um partido, ou à frente, né, do comando da nação, de um estado, de um município, nem sempre corresponde à demanda que a população tem. Então, as ideias não correspondem aos fatos, né? Eu vejo um museu de grande novidade. Quer dizer, há sempre um discurso, um passado que repete no futuro, né? E o tempo vai passando e as coisas não vão se transformando. O que o jovem está falando na rua é o seguinte: muda o país, transforma o país. É um tempo de mudança, né? De transformação social, transformação política, transformação econômica, transformação da realidade. Os jovens foram para a rua porque o tempo não para. É preciso parar com essa lógica de que o futuro vai sempre repetir o passado. Né? Bem, a questão 4 da prova A, que é a questão 1 da prova B, pergunta sobre os movimentos sociais. Sobre eles, é correto afirmar que, bem, essa questão é relativamente fácil, né? São ações determinadas de grupos sociais, cujo objetivo são de transformações e mudanças sociais. Quais mudanças são essas? As mais variadas mudanças, né? Como eu já disse aqui, na questão dos movimentos. O que motivou os movimentos? Foi só o preço da passagem? Claro que não. Quem foi às ruas, né, ou quem acompanhou pela imprensa, viu que as causas e as demandas eram múltiplas, né, as reivindicações eram múltiplas, né? Então, os grupos sociais, os movimentos sociais se organizam, né? São grupos que organizam em torno de determinadas necessidades ou determinadas reivindicações e dependem essas mudanças ou essas transformações. Podem ser, por exemplo, a questão ecológica, pode ser uma questão do movimento feminista, pode ser uma questão pela causa gay, pode ser uma questão do negro, enfim, né? Causas, transformações múltiplas, mas são sempre grupos sociais reivindicando transformações sociais ou defesa de alguma coisa na coletividade social, né? Sobre a questão número 5,
da Universidade Estadual do Maranhão, né? Ou a questão 2 da prova tipo B, fala sobre os movimentos ambientalistas, que também tem aí, né, uma grande repercussão no mundo contemporâneo. Eu diria que os movimentos ambientais não tiveram muito na pauta dessas demandas, dessas movimentações, não, dessas manifestações que ocorreram em julho, né? Mas, claro, os movimentos sociais ambientais, ele tem grande repercussão no mundo, e aí a resposta certa seria a letra C. Por quê? A questão número 1, a opção número 1 e a opção número 3 estão corretas. Qual é a opção número 1? Né? São movimentos sociais preservacionistas que têm como objetivo salvar o planeta das agressões dos seres humanos, do homem. Né? Claro, o movimento ambiental visa, sobretudo, a conservação ambiental, a defesa do meio ambiente, a defesa da natureza. Né? E a questão número 3 está correta, porque são movimentos sociais que incriminam as empresas capitalistas e as colocam como devastadoras do planeta Terra. A lógica dos movimentos ambientais é o seguinte: existe um modelo produtivista, consumista, que criou uma lógica de que tudo é mercadoria, inclusive os recursos naturais. Então tudo precisa ser transformado para entrar nessa lógica da produção e do consumo. Né? Ou seja, tudo precisa ser transformado em mercadoria. O planeta inteiro se transformou em uma mercadoria gigante. Então tudo pode ser vendido. Fica tudo regido sobre a lógica do lucro. Né? A natureza, então, deixa de ter um valor em si e passa a ter um valor de lucro, né? Um valor empresarial, um valor comercial. Então é perfeitamente ético e normal para essas empresas destruírem a natureza, consumir o planeta, desde que isso seja economicamente rentável. Né? Os movimentos ecológicos se põem claramente contrário a essa tendência. Então a resposta certa seria a letra C, né? Tanto da questão número 5 da prova A, quanto da questão número 2 da prova B. A questão número C, alternativa 1 e 3 estão corretas. Né? Sobre a questão número 6 da prova A e a questão número 3 da prova B, né? Essa questão de toda a prova é a mais fácil. A questão né? A afirmação segundo a qual o indivíduo tem consciência dos seus direitos, deveres, de que participa ativamente de todas as questões da sociedade, refere-se a, claro, a cidadania. Aqui está muito claro, né? O cidadão, ele tem consciência dos seus direitos, ele tem consciência dos seus deveres, ele participa ativamente, né, dos movimentos e das questões que envolvem a sua sociedade. Ser cidadão não é apenas viver numa cidade, ser cidadão é participar ativamente, né, das discussões em torno da sua cidade, ou do local onde ele vive. Né? A questão número 7 da prova A, que é a questão número 4 da prova B, fala de um grande sociólogo, né, Manuel Castells, um sociólogo espanhol, que ele trata, é um dos expoentes do estudo desses movimentos sociais. Né? A pergunta da questão é: de acordo com Castells, sobre as novas manifestações autoconvocadas, nessas manifestações onde a população se convoca, né, de uma forma aí bastante plural, né, é possível afirmar que, né, a resposta certa dessa questão é a letra A, tá? Porque são legítimos, porque a forma como a democracia atual existe, ela está esgotada. Está aqui, volto a frisar, né? É importante que se leia o enunciado das questões com bastante atenção, ainda que eu sei que alguns alunos têm por hábito fazer o seguinte, né? Eu vou ver primeiro as respostas, se eu entender que tem alguma correta que eu já marco. Não, tenha cuidado com isso. Leia sempre o enunciado, leia sempre lá o que está sendo proposto. Às vezes, né, muitas vezes, a resposta está lá, nas entrelinhas, então é preciso que haja uma interpretação. Bem, o que ele fala? O que esse sociólogo espanhol diz? Ele diz o seguinte, né, que o modelo democrático tal qual a gente conhece, ele está esgotado. Por que ele está esgotado? Porque os partidos e as lideranças políticas, de um modo geral, eles não atendem a demanda da população que o elege. Bem, se não atende a demanda, há um problema de representação. Eu vou lá, voto, né, no cidadão fulano de tal, do partido tal. Né? Mas esse cidadão não me representa, porque ele não me defende, ele não defende os meus interesses. Então há aí uma crise de representação. Aquele que vota não se sente representado por aquele que é votado. Então o que Castells diz?
há uma crise de representatividade. Esse modelo democrático tal qual a gente conhece está esgotado. Então o que acontece? A população se autoconvoca porque tem uma demanda reprimida que não é atendida pela classe dirigente do país, pela classe política do país. Então a população vai para as ruas manifestar essa insatisfação. Resposta certa, letra E. Questão número 8, da prova tipo A. Questão número 5 da prova tipo B. Castells novamente, né? Trata da questão da violência que acontece nessas manifestações. Aí, sobre a questão da violência, é o seguinte, né? Por que ela ocorre? E quem pratica a violência? Será que são os próprios manifestantes? Castells vai dizer o seguinte, né? A resposta certa é a alternativa A. Por quê? Ele diz o seguinte: isso pode prejudicar as manifestações porque se instaura uma lógica militar. Aí é lógico que a gente sabe, o próprio Weber diz, né? Cabe ao Estado o monopólio da força. A lógica militar é estabelecida pelo Estado, essa lógica é fundamentalmente hierarquizada, né? E aí criam interesses geopolíticos. Bem, essa ordem hierarquizada e essa lógica militar, ela não está presente nas manifestações, porque as manifestações não são, essas manifestações autoconvocadas, elas não são hierarquizadas, né? E elas também, claro, de uma forma geral, existem, claro, um grupo de baderneiros, né, que vão lá para criar badernas, confusões e tal, mas é um grupo minoritário, porque as manifestações em si, elas acontecem de forma pacífica, né? Bem, mas o cidadão comum, ele não pode ter o uso da força, ele não pode praticar o uso da força, ele não pode depredar, ele não pode bater, não pode punir, né, fisicamente o outro cidadão. E ele também não é hierarquizado. Então o que Castells está dizendo é o seguinte: quando entra a lógica militar hierarquizada, está indo no sentido contrário a essa lógica que sem um líder institucionalizado, sem uma hierarquia, e sem uma lógica militar das manifestações que são autoconvocadas, né, pela população de uma forma geral que se convida aí pela internet. A questão número 9 da prova tipo A, que é número 6, a questão tipo B, continua tratando os movimentos sociais, mas trata o seguinte, né? Algumas características comuns destes movimentos sociais surgiram em reação a situações de exploração de diversos países, né? De acordo com a opção abaixo, qual não representa as perspectivas desses novos movimentos sociais? Claramente, a letra A. Aí você pode falar o seguinte: são movimentos apolíticos, essa questão está errada. Não está não. Por que não está? Porque são movimentos políticos, eles são apartidários. O fato de ser apartidário não significa que é apolítico. Às vezes tem uma confusão, né? Falar, eu sou apartidário, então pressupõe que seja apolítico. Não, você pode ser político, politizado. A gente vive na polis, tem discussões cidadã, né? Tem uma discussão cidadã, participa das discussões da cidade, da coletividade, mas eu não tenho filiação, uma adesão partidária, né? Bem, o movimento é político, a reivindicação é política, a redução de tarifa, né, a liberação da maconha, né, enfim, a redução da carga tributária, ou a melhor aplicação da carga tributária, a melhoria da educação, do ensino, do investimento da saúde, tudo isso são demandas políticas. Podem não ser, as manifestações de fato não são necessariamente partidárias. Haja visto que a gente viu aí na grande imprensa, né, que algumas pessoas que levavam bandeiras de partidos foram rechaçadas, elas foram impedidas de participar da manifestação, pela grande maioria, né? A manifestação era uma manifestação plural, né? Mas não partidária, mas sim política, né? A questão número 10 da prova tipo A, que é a 7 da tipo B, é uma charge. Eu gosto sempre de colocar a charge, que ela nos leva a refletir, né? Ao mesmo tempo, há um momento de descontração dentro da prova. Bem, a questão trata do eleitor corrupto, né? Que o eleitor, a charge diz o seguinte: traí meu título, vendi meu voto, mas o político não me pagou, no sentido que o político é corrupto, eu vendi meu voto e não me pagou, que cara ladrão, safado, sem vergonha, né? Aí o outro cidadão diz o seguinte, né? O corrupto é corrupto até na hora da corrupção, né? Mas a crítica aqui, que essa tirinha faz, é o eleitor. Quer dizer que o eleitor também é corrupto. Porque o eleitor diz o seguinte: olha, o político é safado, tá? O político é ladrão, o político é corrupto, o político é vigarista. Agora eu vendo meu voto e não sou, de forma alguma. Né? A corrupção começa também no eleitor quando ele vende seu voto, pode ser por dinheiro ou por uma troca qualquer. Né? O voto é um voto consciente, é um voto por quê?
porque eu estou dando uma procuração para que determinada pessoa, durante determinado período, vá lá exercer em meu nome, né, as reivindicações necessárias. A crise de representação dá justamente por isso, né? O cidadão vende o voto de alguma maneira e depois fala, o político não representa, o político fala, mas já comprei o voto. Então o eleitor também ele tem que se enxergar como um elemento corrupto, ele faz parte dessa engrenagem corrupta, né? O corrupto não é só quem exerce o mandato, não. O eleitor, ao vender seu voto, né, ele está vendendo a sua consciência. Então ele também está praticando um ato de corrupção. A última questão, né, a questão número 11 da prova tipo A, que é a questão número 8 da prova tipo B, né? São os cartazes, aí essa questão também é muito fácil, né? Está dizendo o seguinte, os cartazes, queremos escolas e hospitais no padrão FIFA, né? E o enunciado é, né, o que esses cartazes da foto acima sugerem? Claramente que educação e saúde apresentam problemas na sociedade, a gente pode ver isso aí claramente, né? Bem, essa é a correção da prova de Sociologia do mês de agosto do Colégio Unimax. Eu desejo a todo mundo uma boa sorte e até a próxima aí na nossa correção virtual.